Fala pessoal, Ale Cordeiro falando aqui em mais um Travel Tech Talk, uma conversa que a gente pretende simplificar muito do que é complicado no nosso mercado de turismo e tecnologia para turismo. Hoje, convidado especial, Vera Petric. Vamos ver se eu acertei a pronúncia, mas eu acho que sim. Vera é diretora de parcerias da UBA e convidei ela para falar sobre um tema que está aí no mercado há muitos anos, e a gente vai falar também disso, que é NDC. Pô, mas eu falei que não ia falar de jargão e já comecei com um acrônimo aqui. Pois é, no mercado de turismo tem muitos, e por isso mesmo a gente se propôs a conversar sobre esse tema, NDC. Antes da gente começar, Vera, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão recente, tão novo e ao mesmo tempo tão antigo, mas eu acho que a gente vai conseguir desmistificar e até traduzir. Muito bem-vinda e queria que você se apresentasse. Ali, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigada por mais esse convite aqui. É um prazer estar aqui com você hoje. Sou diretora de parcerias do OBA, como você bem disse, Vera Petric. E vamos democratizar a informação aqui de um jeito simples. Vamos explicar aqui para a galera o que é o NDC, porque de fato é algo que é antigo, mas é extremamente atual e as pessoas andam muito perdidas. O agente de viagem tem no dia a dia que vender, tem que cuidar do pós-venda do passageiro, tem que fazer uma série de coisas e ainda acompanhar essas novidades. Então vamos tentar deixar de um jeito leve, de um jeito simples aqui a informação do que é o NDC, quais são os próximos passos. Boa. Já comecei errando a pronúncia do seu sobrenome, mas até o final do talk eu acerto. Bom, vamos lá, vamos começar numa missão que é difícil, simplificar esse assunto. NDC, eu vou deixar você explicar melhor e vamos tentar traduzir do Techniquez para uma linguagem mais simples, o que é uma missão difícil, mas para começar, eu começo falando que eu ouço sobre NDC há pelo menos uns 9 anos, pelas minhas contas. Tive umas primeiras reuniões entre IATA, GDS, agregadores, e, de fato, depois de 9 anos, a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Muitos comitês de tecnologia, fóruns, palestras, conteúdos ainda abordam isso, mas eu sinto que o mercado, ou parte dele, ainda fica meio reticente. O que que é? Eu adoto, não adoto? É fácil, eu preciso integrar, eu preciso de um time de tecnologia, custa, não custa? E para começar a traduzir isso tudo, acho que nada melhor do que te perguntar nas tuas palavras, tentando ser simples, o que que é NDC afinal? Sim. Ale, de uma forma muito simples, muito objetiva, o NDC é uma forma moderna de distribuir conteúdo. Ponto. É a forma que a IATA criou de facilitar um, um jeito simples para que a companhia aérea pudesse fazer a distribuição do conteúdo dela. Então, imagina que assim, em 2012 foi criado pela IATA, assim como o modelo de Edifact, que é um modelo antigo, também foi criado pela IATA, só que nos anos 80. O modelo antigo, ele mostrava ali a rota, o horário e a companhia aérea. O NDC, ele permite que mostre as diferenciações entre conteúdos entre as companhias aéreas. Então, se eu sou uma companhia A e existe a companhia B, eu não tenho um horário só próximo dele. Eu tenho N opções de venda, eu tenho N opções de serviço diferenciado. Então, ela não muda só a forma de distribuição, mas a experiência de compra desse cliente também, tá? De uma forma muito simples, é isso que é o NDC, para que uma pessoa consiga entender qual que é o objetivo maior do NDC, tá? Bom, Vera, agora para tentar entender de fato, agora que a gente traduziu o NDC entre aspas, isso já está disponível para o mercado de uma maneira geral? Se eu sou uma agência, eu já consigo usar, ou eu preciso entrar numa plataforma, eu preciso desenvolver? E se eu sou um distribuidor, um agregador, enfim, tem muita palavrinha que dificulta, mas para tentar também simplificar, NDC já está disponível? Todas as companhias aéreas já distribuem nessa nova maneira ou não? Como que essa implementação e adoção está correndo aí no tempo? Uhum. Essa é uma boa pergunta, Lê. As maiores companhias aéreas do mundo já adotaram o NDC
e já evoluíram com o processo de distribuição, ou seja, já criaram vários diferenciais competitivos, né? As TMCs, as OTAs, elas já estão se organizando para começar a utilizar. Então, as que não possuem ainda já estão fazendo acordo ou com o agregador ou desenvolvendo de forma direta, né, in-house, para poder ter esse conteúdo, porque é realmente o futuro, não tem muito o que fazer. As companhias aéreas, elas têm uma redução drástica no custo de distribuição, e por conta da redução de custo, é onde ela começa a querer aumentar o volume dela. Então ali ela cria condições diferenciadas para a agência de viagem, tudo que é ligado à competitividade, diferencial competitivo, vai estar dentro do NDC, não mais no modelo tradicional de distribuição. Então está todo mundo se adaptando, inclusive os GDS, né? Que uma coisa é o antigo modelo de distribuição, que é o EDIFACT, que é diferente de GDS, né? Então os GDS também possuem ali o seu NDC, da mesma forma que a conexão direta, enfim, tudo está sendo feito, mas para garantir que não fique fora desse diferencial competitivo. Então, esse é o futuro, não tem muito o que fazer. Todo mundo está se adaptando. Boa. Pegando exatamente essa palavra, assim, adaptação. Para quem vende, ou seja, agência de viagem, consolidação, plataformas em geral, o que que muda na prática? Ou seja, tarifas, ancillaries, né, os serviços adicionais, remissão, isso muda alguma coisa? Muda o formato lá? E eu te pergunto também que eu fui GDS no passado, depois OBT, enfim, muda na frente, na tela ali do agente ou do reservante? A resposta é depende. Depende muito, porque se o agente ele utiliza direto o portal da companhia aérea, vai mudar porque ele tem mais um serviço de portal para poder utilizar. Se ele desenvolve in-house, tem agências que têm o próprio motor de venda independente, não depende de um agregador, né? Esses vão ter que se desenvolver do zero, e aí sim, existe gaps em alguns NDCs que precisa ser ajustado do lado de lá. Então, assim, não tem 100% de serviço de remissão. Pós-venda, de modo geral, é um desafio muito grande. Inclusive, eu trabalhei do outro lado, eu sei muito bem como que é muito complexo, mas as principais companhias estão vindo e tentando fazer o fluxo completo para garantir que o agente de viagem faça essa adesão. Agora, pensando nos agregadores. Agregador de forma geral, estão se adaptando, estão colocando ali todos os serviços e funcionalidades que são necessárias e forçando trabalho no OBA. A gente força com que o parceiro garanta ali, que saiba ali a necessidade do agente de viagem e que ele faça esse processo de evolução. E uma coisa muito legal é que as companhias têm ouvido muito e estão mais abertas para entender quais são as necessidades do agente, para que eles sintam cada vez menos esse impacto do outro lado na hora de fazer a migração para o conteúdo NDC, tá? Porque realmente, inicialmente, isso é um ponto interessante, inicialmente o NDC ele tinha muitos gaps. Só tinha busca, reserva e emissão, não tinha nada de pós-venda. Então, para o agente de viagem, por mais que ele tenha um diferencial competitivo, era só dor de cabeça. Não tinha um atendimento, um pós-venda. Hoje não. Hoje a gente já tem companhias oferecendo serviços em português, oferecendo serviços 24 horas de atendimento 24/7, que muda, né, essa experiência. Então, assim, tem muita coisa mudando. Tem muita coisa que tem que ser feito, mas que está sendo adaptado para conseguir chegar aí no modelo necessário que o mercado precisa para o dia a dia, para atender o viajante, o passageiro. Boa. Eu acho que vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas na sua visão como especialista, né? E também você já está há bastante tempo interagindo com esses players, falando sobre NDC, distribuição, enfim. Mas acho que o mercado também se pergunta assim, é mais do mesmo, só que com uma roupagem diferente? É mais um canal para a gente integrar ou comprar? É uma complexidade nova? Na sua visão e tentando de novo traduzir, é um ganho para o mercado, de fato, não só a companhia aérea, mas para quem compra e o viajante final.
de uma maneira geral, é uma melhoria, você acha? Eu acho que é uma melhoria, sim, porque o modelo, voltando, né, o modelo tradicional, que é o EdFact, ele restringe muito a experiência de compra. O NDC, ele traz uma modernidade para a experiência do viajante. Então, você consegue agregar não só a questão de receita, que eu acho que é o principal, surgiu daí. A questão de redução de custo é sempre o principal fator, né, inicial. Mas você consegue vender ter uma tarifa diferenciada através do NDC. O modelo tradicional, ele não permite que a companhia fatie, vamos dizer assim, opções de tarifa que sai de $1.000 para 1.500. O NDC consegue fazer 1.099, 1.200, 1.300. Ele consegue trazer ali uma ampla opção de tarifário para a companhia poder distribuir e também de conteúdo, Ale, porque ancillaries, você consegue ter um diferencial, por exemplo, Wi-Fi, comprar serviços que antes no modelo tradicional você não conhecia. E ele traz também um modelo novo de ordem, não existe mais a reserva, o PNR, né, que é super conhecido pelos agentes de viagem, que é um localizador, lá você tem PNR. Ele tem uma ordem, que é o mesmo modelo de compra, por exemplo, de uma Amazon, de uma Netflix. Você consegue comprar todas as suas opções de compra dentro de uma única ordem. Então eu consigo fazer um carrinho de compra e agregar todos os serviços e o valor para aquela experiência. Então muda bastante, não é só mais um trabalho, embora seja, porque é um serviço que ainda não é normalizado e para cada integração é um modelo diferente de desenvolvimento, por mais que seja do mesmo sistema não é plug and play, entendeu? Então, assim, um provedor de tecnologia, por mais que uma companhia utilize a Fairlogics e a outra companhia utilize a Fairlogics, às vezes são versionamentos diferentes, são sistemas diferentes. Então, é um trabalho muito grande ainda para a normalização desse conteúdo, mas que, em linhas gerais, traz sim uma boa entrega para o mercado e esse é o futuro. Esse é o futuro, sem dúvida alguma. Legal, ótimo. Eu também faço parte lá do Comitê de Tecnologia da ABAV. A gente está trabalhando num painel geral, companhias aéreas que distribuem NDC, o que está distribuindo de fato, reserva, emissão, reemissão, enfim. Mas tem bastante coisa para colocar nesse painel e é bem difícil, de fato, né? Mas tentando aqui simplificar também, complementando o trabalho de Abave, para a gente também comunicar o mercado e traduzir para o mercado o que de fato, não só o que é, mas, ok, como eu aplico isso, para a gente tentar fazer um fechamento aqui explanatório, o que cada player tem que fazer, então? Eu sou uma agência de viagens, eu espero e uso, minha plataforma já está pronta, eu sou um agregador e tenho que ir atrás das companhias aéreas, ou elas vão bater na minha porta, as companhias aéreas distribuem e é isso, não precisa integrar com ninguém. Eu sei que são muitos players na cadeia, mas o que cada um desses principais, pelo menos, precisa fazer para usar? Vamos lá, a companhia, ela vai, se ela não bateu, ela vai bater na porta do agente de viagem, não tem muito o que fazer, porque ela precisa reduzir o custo de distribuição dela e ela só vai passar a dar condição, é o que está acontecendo, tá? Através de NDC, então, ela vai procurar. Para o agente de viagem, depende. Se ele utiliza ali um agregador, ele não vai precisar fazer nada, porque o conteúdo ele já vai ser, por mais que ele não seja normalizado, ele já vai vir normalizado através do agregador, por exemplo. Então ele vai ter o end-to-end dele completo. Agora, se ele não tem, ele vai precisar desenvolver, porque de novo, não é plug and play. Então, cada nova integração exige ali um esforço de desenvolvimento e de adaptação, porque ora possui um serviço, ora não possui esse serviço. Mas não há muito o que fazer, né? O que a gente falou, isso aqui é o futuro. A IATA até prevê que até o 2030 todas as reservas de companhias aéreas online, offline ainda não, porque ainda tem esse desafio do offline, né? Mas as reservas online vão ser NDC. Então, acho que o conselho aqui é a gente buscar saber o que está entrando de novidade e ir se adaptando. Porque se a agência quiser ter a melhor opção de conteúdo, uma melhor experiência para o passageiro e ali garantir uma competitividade e maior rentabilidade, ele tem que se adaptar para o NDC.
Então é mais ou menos isso que está acontecendo no mercado ali. Boa. Para fechar agora, de fato, você falou de futuro, né? Na visão de Vera, misto com a tua experiência de alguns anos aí, o que que você imagina? Claro, não é um compromisso com esse futuro, mas o que que você envisiona nesse futuro de distribuição, não só aérea, mas de distribuição no turismo, que é um cenário mega complexo, né? A gente tem N players distribuindo, N players agregando, N players integrando, mas se você puder dar um ensaio de futuro aí nesse, nesse cenário de distribuição, o que que você imagina para os próximos 5 anos, talvez? Legal. Eu acredito que a tecnologia vai apoiar muito o turismo de modo geral, né? A gente vê, você bem sabe disso. Acho que tem uma série de oportunidades que vão surgir e que vão melhorar a vida do agente de viagem, que vai aumentar a competitividade, que vai permitir ganho de escala. Então, o futuro está muito ligado à questão de tecnologia no dia a dia do agente. Acho que o agente ele precisa também expor para os parceiros ali, para as companhias aéreas, quais são as necessidades, para que elas possam cada vez mais. E elas estão bem dispostas a ouvir. Eu sei que eu estou no dia a dia do parceiro e estão dispostas a ouvir onde eles podem melhorar, para que todo mundo caminhe numa mesma direção, porque eu acho que o futuro da distribuição não vai ser dominado por quem resiste à mudança, né? É justamente quem faz parte, acompanha e vamos ir, tem que ir, não tem muito o que fazer. É ter essa colaboração e a evolução ela vai vir, não tem muito o que fazer. Então, acho que para os próximos anos a gente começar a olhar a questão da tecnologia que tem surgido, assim como as melhorias que têm surgido do GNDC, para se adaptar, estar a par do que está acontecendo e se permitir desfrutar, né? Porque, e eu até entendo, de novo, eu fui agente de viagens do outro lado. Eu sei que no começo o NDC era um caos, porque não tinha todos os serviços. Mas não é o cenário de agora. O agente ele precisa se permitir a entender que mudou muita coisa e vai mudar muita coisa. Então não adianta ter essa resistência. Eu sinto que muita gente ainda tem essa resistência por conta dos problemas passados. A NDC não serve, é ruim, não sei o que. Cara, não é por aí. É tentar entender quais são os meus pontos de dor, expor e tentar trabalhar ali de forma colaborativa com os parceiros, onde que eu posso ajudar dentro desse processo. Vera, me procura, por exemplo. Poxa, Vera, eu acho que poderia melhorar tal coisa. Se o agente sabe que eu posso ter uma voz e conversar com um parceiro, ele lá conversa com uma companhia aérea, eu acho que faz toda a diferença. Todo mundo junto faz com que as coisas mudem e atenda às necessidades necessárias do mercado ali. Legal, muito bom, Vera. Se eu puder resumir nosso papo aqui, eu acho que NDC, traduzindo, é uma maneira evoluída e moderna de distribuição. Os agentes precisam entender, como você acabou de falar, que é um novo cenário, não muda tanto assim para quem está lá na ponta comprando de fato, mas muda no sentido de ter mais recursos, mais é, critérios para compra, né? E acho que isso ajuda também. No cenário de distribuição, no back, né, onde ninguém enxerga ali ou poucos enxergam, continua sendo parte do desafio diário, né, de integrar, distribuir com tempo de resposta, com informações precisas e que ajudem a comprar. E no final do dia é um benefício para o mercado como um todo, é uma evolução e acho que como parte da evolução natural, mudança, representa assim uma pergunta no início, né? Será que eu devo? Eu vou integrar? É a primeira companhia aérea? Será que o meu sistema precisa mudar muita coisa? Eu como agência, será que eu compro? Eu sou o primeiro, vou fazer um teste, enfim. Então é um cenário, vou dizer, normal para uma grande mudança, né? Muito talvez necessária. Você falou do PNR, já há uns 2 anos eu escuto vindo de fora inicialmente que a gente precisa evoluir o PNR também como estrutura, né? Eu falei que a gente não ia falar jargão e acrônimo, estou aqui falando de PNR, mas basicamente o pedido lá do Marketplace, da O Amazon, Booking, exato. do Mercado Livre, indo para o turismo, né? Então, essa é parte da evolução. Então,
Eu, como entusiasta de inovação há muitos anos, é parte. A gente começa resistindo e depois adota, ou com um pouquinho mais de facilidade, um pouquinho mais de resistência, mas no final adota porque é um movimento de mercado, né? É isso mesmo? Essa é a leitura resumida, assim? Eu tentei jogar no GPT aqui para resumir nosso talk, é isso? O GPT resumiu muito bem. É isso, Ale. Boa. Considerações finais, Vera? Tem alguma coisa para comentar para o pessoal? Acho que a gente já falou tudo, mas é isso. O processo de modernização está acontecendo. Eu gosto muito desse tema e eu acho, de novo, quanto mais colaborativo a gente for, quanto mais a gente trocar, a gente expor as nossas dores, se elas houverem, né? A gente vai conseguir junto mudar essa questão da distribuição e facilitar cada vez mais o dia a dia para o agente de viagem e melhorar a experiência dos nossos passageiros, né? Eu acho que é isso. No final, sobre esse tema, Lê, a gente já resumiu super bem. Boa. O próximo talk a gente fala de outra mudança, outra evolução, que não é NDC. NDC já é realidade cada vez mais, cada dia mais, e é isso. Aqui a gente tentou simplificar, acho que a gente conseguiu. Claro, não é tão simples quanto um talk, quanto um slide de PowerPoint, a coisa já vem aí sendo desenvolvida há muito tempo, mas eu acho que a gente já está num cenário muito mais simples do que as Muito. conversas iniciais e até Nó. 5, 4 anos atrás, né? Então, agora acho que o mercado já está muito mais propenso a ir por esse caminho. Uhum, Queria com agradecer certeza. mais uma vez vocês que estão assistindo até agora e principalmente Vera, Vera Petric, acertei agora, viu? A evolução da NDC e também da minha pronúncia aqui durante um talk. Obrigado, Vera, acho que a gente Imagina. conseguiu aí entregar uma facilitação desse assunto, uma tradução desse assunto e agradeço mais uma vez pela tua participação e por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, gente. Mais um Travel Tech Talk. A gente volta em breve com mais um assunto difícil, mas que numa conversa traduzida a gente facilita aí. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau, pessoal.